Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e até da Espanha, Estados Unidos e Canadá. Tanto que nos motivou a fazer um vídeo legendado em inglês para que esse projeto vá além mar e se propague a todas essas pessoas, que a gente possa alimentar essa empatia, essa solidariedade para todas essas pessoas. Porque isso é muito importante, não só para quem faz o tratamento. Eu sou uma pessoa muito melhor depois de ter participado desse projeto. E se a gente pode cultivar e fomentar isso, vamos todos juntos compartilhar esse propósito. Fazer com que cada um se sentisse um pouquinho paciente, e aí eu agradeço a colaboração de todos os colaboradores que realmente vestiram o lenço, se sentiram preparados para passar por essa experiência, né? Quando o vídeo viralizou, aí vai uma coisa de bastidores, uma das coisas mais emocionantes foi a resposta que a gente começou a ter através das redes sociais dos pacientes. O que nós percebemos com isso? Os pacientes foram beneficiados por cada um que se sensibilizou. Sejam médicos que assistiram o vídeo, a partir do momento que eles deram parabéns pelo vídeo, eu tenho certeza que eles passaram a atender os pacientes de uma maneira mais humana. E as pessoas pacientes que se manifestaram também, se identificaram, agora eu tenho uma voz. Bom, eu sou radiologista e o médico radiologista, ele tem por característica pouco vínculo com o paciente. Quando você sai da universidade, você tem um academicismo muito grande. Para o médico radiologista, qual é o caso interessante, o caso bonito? É aquele em que você faz um diagnóstico. No caso, eu que trabalho muito com o diagnóstico de imagem da mulher, o caso bonito pra gente é quando você faz o diagnóstico de um câncer de mama, certo? Muitas vezes a gente acaba esquecendo que por trás daquele diagnóstico existe uma paciente. Aí o tempo passa, a idade chega, até que um dia uma amiga com a mesma faixa etária que eu me ligou pedindo um encaixe de exame porque ela tinha percebido um nódulo no seu seio. A gente sabe o quão preocupante é para a mulher a hora que ela percebe um nódulo. Eu encaixei o exame dela para o mesmo dia. No final da tarde, a técnica de mamografia trouxe o filme e pendurou no negatoscópio. Eu confesso para você que eu não gostei nada do que eu vi. A imagem era real, o nódulo era real e apresentava características muito suspeitas. Se houvesse alguém na clínica que pudesse fazer o exame de ultrassom dela na sequência e continuar a investigação, talvez eu teria pedido para essa pessoa fazer. Porque não é fácil você fazer esse tipo de diagnóstico numa pessoa tão próxima, tão querida. Mas para minha sorte, você vai entender por quê, não tinha mais ninguém na clínica. Então eu respirei fundo, entrei na sala e comecei a fazer o exame dela. O exame transcorreu normalmente, conversamos sobre banalidades, até para quebrar um pouquinho o clima, a tensão do momento. E no final do exame ela me olhou e me perguntou: o meu nódulo é maligno? Diante de uma resposta, de uma pergunta tão direta e tão franca, eu não tive como me omitir. Eu respondi para ela: o seu nódulo apresenta, sim, características suspeitas. E nós vamos ter que fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Isso ela tinha feito a mamografia, mas ainda não tinha feito o ultrassom de mama. Isso. Porque um completa o outro, né? Exatamente. A mamografia é o método que realmente funciona como rastreamento, tá? Pra gente tentar fazer o diagnóstico precoce. Mas a partir do momento que você vê uma lesão na mamografia, o ultrassom te complementa. Ele vai te dar outras características do nódulo, se ele é sólido, se ele é cístico, e ele vai te permitir, além disso, guiar um procedimento posteriormente, tá? Então, os dois me dão informações diferentes. Enfim, o nódulo dela era real, era suspeito, nos abraçamos e choramos juntos. É impossível você ficar indiferente frente a uma situação dessa. Por mais que seja para você acaba tendo um cotidiano, porque você vê várias situações. Mas você faz o laudo, mas você não está vendo a paciente. Exatamente. Né? Essa empatia, mas ali era uma amiga pessoal. Era uma amiga pessoal. No caso dela, nós conseguimos encaminhar para o mastologista, fazer a biópsia e em menos de 2 semanas nós tínhamos já a confirmação do diagnóstico.
Devido às características do tumor, a faixa etária, optou-se, no caso dela, a fazer a quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Na correria do dia a dia, ela estava encaminhada, a gente acaba perdendo o contato. Eu liguei para ela um mês depois. Eu sabia que na terceira sessão de quimioterapia ela tinha perdido os cabelos. Isso já acontece na terceira sessão. No caso dela, depende muito do esquema quimioterápico que você está utilizando. E do organismo também da pessoa. E do organismo da pessoa, mas principalmente do esquema de quimioterapia que a paciente está sendo submetida. Aí nós combinamos de tomar um café, era um domingo triste, chuvoso, eu passei na casa dela, ela apareceu com uma boina. Eu sabia que ela estava careca, eu sabia da condição de saúde dela. No meio do café, ela retirou a boina. Houve uma sensação de constrangimento. E ela espontaneamente começou a me contar o quão constrangedor era você se expor careca. As pessoas que estão ao seu redor se afastam. Ou elas te lançam aquele olhar de piedade. Então por que ela não usava um lenço? Ela me contou que os lenços de seda são lisos. E eles escorregam da cabeça, você já não tem mais o cabelo para segurá-lo. Alguns tecidos são sintéticos e eles acabam machucando o couro cabeludo que é tão sensível. Outros lenços são tão quentes que tornam o seu uso insuportável. E outra coisa que ela me contou é que durante a quimioterapia o paciente tem uma fadiga muscular, uma canseira tão grande que muitas vezes ela não consegue levantar os braços, que dirá sustentar os braços para cima para ficar fazendo as amarrações. Continuamos o café, mas aquela dificuldade em vestir o lenço não saía da minha cabeça. Além de médica, eu sou artesã e eu adoro costurar. Então no dia seguinte eu fui numa loja em busca do meu tecido ideal. Ele deveria ser macio, confortável e fresco. Voltei para casa com um corte de tecido, dei uma rápida pesquisada no Google e consegui fazer um turbantinho. Achei que a minha missão estava cumprida. Ele era fácil de colocar e ele era confortável. Até que meu filho, no sincericídio dos seus 10 anos de idade, olhou para mim e perguntou: mamãe, isso é para tia? Eu falei: é. É para ela rir ou é para ela chorar quando ela receber esse lenço? Ele te perguntou? Ele perguntou assim, na inocência dos 10 anos dele. Exatamente. Aí eu reparei, foi aí que eu me lembrei. Não é porque a paciente está com câncer que ela pode usar qualquer coisa. Por que o câncer de mama, que é o câncer mais prevalente entre as mulheres, nos aterroriza tanto? Existe sim um medo de morrer. Mas o câncer de mama, ele mexe muito com a sexualidade da paciente. Ele mexe muito com a sua vaidade. Sim. E ele vai mexer com a autoestima. Voltei para a loja. Comprei mais 2 cortes de tecido disposta a fazer um outro lenço. Aí, quem nunca brincou quando era pequeno com uma calça de pijama e vestiu a calça e as pernas fizeram às vezes do seu cabelo comprido? A ideia é a mesma. Olha, gente, antes da doutora abrir, veja só a delicadeza, né? Assim, a sensibilidade de fazer tudo pensado. Isso assim, achei Outubro Rosa, né? A gente está fazendo principalmente esse comentário agora, porque é o mês que mais a gente fala sobre isso, pede para as mulheres que elas tenham esse autoexame sempre, mas outubro ele ficou marcado, né, Outubro Rosa. Mas então veja, gente, achei o máximo, assim, a doutora teve o carinho, porque a ideia partiu dela, né, doutora, por favor. Então, aí eu comprei um corte de tecido, vocês vão ver que é uma coisa muito simples de fazer, baseado naquela ideia da calça do pijama. Então você simplesmente é uma faixa, é um retângulo, em que você deixa uma abertura central. Olha só, olha as costureiras, as artesãs, olha só, gente, a ideia. Entendi. Então o que você vai fazer? Só que ela não tem, por favor. Então você vai pegar. Então mesmo a paciente, ela tendo dificuldade de movimentação do braço, ou ela se sentindo cansada, ela pode facilmente colocar o lenço. Porque ele é molinho, né? Ele é fácil de vestir e ele não cai da cabeça.
Então, as faixas laterais, elas acabam fazendo às vezes. E até se você quiser depois, se você tiver numa situação mais, assim, vamos dizer assim, não tá tão debilitada, você até consegue trabalhar com isso. Existem muitas maneiras de você amarrar o lenço. Olha, gente, que Então, você show isso, olha. Você pode fazer, Né? Fazer N situações. que é muito mais fácil do que você ficar dando nós num lenço quadrado. Que joia, doutora. Nossa, que fantástico isso. Agora sim, eu estava satisfeita com o que eu tinha conseguido fazer, porque era uma coisa esteticamente muito mais agradável. Toda vez, compulsivamente, eu comecei a costurar vários lenços. Lenços de cores lisas, lenços estampados, porque isso daqui deveria ser um adorno para a paciente. Isso ia melhorar a autoestima dela. Todos os lenços que eu costurava, eu compulsivamente colocava na minha cabeça e me olhava no espelho. E toda vez que eu me olhava no espelho, eu sempre me fazia a pergunta: se eu estivesse com câncer, eu estaria assim. Então, quando eu te disse que foi uma sorte eu ter feito o exame desta amiga, é porque através dessa história eu pude começar a desenvolver a minha empatia. Empatia não é compaixão. Empatia não é piedade. Empatia é você sair um pouquinho de você e olhar o problema do outro sob o olhar dele. Ter a sensação, o sentimento do que essa pessoa está sentindo, o que você passa na cabeça, o que você passa de você pensar no futuro, se você se cura, se você não se cura. Eu acho assim que é aquele negócio, você passa uma vida em 5 minutos, né? Exatamente. Na tua cabeça, de você tentar realmente saber. Eu não sei se existe isso, se as pessoas começam a se programar para o pior ou não. Eu tive uma amiga recentemente, eu tive três experiências com isso, assim. A primeira amiga mais próxima, assim, como você, isso aconteceu antes dos 40, então isso já choca, né? Porque você sempre diz, depois dos 40, aconteceu antes dos 40, e foi assim, veio muito agressivo. Ela tinha o cabelo muito bonito e comprido, né? Quando eu vi, ela já tinha, ela não deixou o cabelo dela cair, ela já foi lá e eu falei, por que você raspou? Não quero ver cair, já vou fazer antes. Então, ela tomou atitude antes, mas eu acho que isso, assim, a pessoa tem que estar muito, muito, muito preparada, muito espiritualizada para você tomar essa atitude que vai lá fazer, né? E do lenço, me conta, como que foi com a tua amiga quando você chegou com o lenço para ela? Foi muito bonito, porque eu dei os lenços para ela e, na verdade, eu tinha essa ideia de querer humanizar o atendimento de saúde, tá? Então, eu falei que eu estava dando lenço para ela, que ela ia experimentar e até ia me dar um feedback se era realmente uma coisa que ela ia ser útil para ela, mas que, apesar da doença dela, ia nascer um projeto muito bonito. Eu ainda não tinha o apoio da Unimed, mas eu tinha certeza que a Unimed ia abraçar essa causa. E ela virou e falou para mim que ela ficou muito feliz. E depois que a campanha deu certo, que o projeto deu certo, ela me mandou um áudio me contando que ela estava muito feliz. Que se a doença dela serviu para me inspirar e ajudar tantas pessoas... Tudo tem um porquê. Tudo tinha um porquê. Então ela começou... Então foi muito interessante, porque eu queria que todo mundo, eu brinco, eu sempre costumo dizer, a nutricionista, a zeladora que trabalha no hospital, ela não pode trabalhar como se ela estivesse num restaurante, como se ela estivesse numa escola. É diferente. Então, a Unimed, o que nós fizemos? Nós convidamos todas as colaboradoras, não é só médico, não é só técnico de enfermagem, não é só quem diretamente atende o paciente. Todas as colaboradoras puderam ter a oportunidade de pegar o lenço, vestir o lenço e trabalhar um dia com o lenço no mês de outubro. Então, toda quarta-feira é o dia da ação, voluntariamente, porque não é todo mundo que está emocionalmente preparado para passar por essa experiência. Mas a gente queria que elas se permitissem se sentir paciente uma vez na vida. E assim, nunca mais lançarem esse olhar de piedade. Ou então, tratarem o paciente com indiferença. Eu vejo assim, eu tenho uma ligação na minha área de trabalho
com alguns profissionais da saúde, né? É o teu cotidiano, você vê aquilo, para você já virou rotina, tudo bem, mas isso não é normal. Mas você sabe que foi um projeto muito feliz, porque nós transformamos o Outubro Rosa, além de chamar atenção para o câncer de mama, nós conseguimos, através do projeto, dar voz às pacientes. Muitas escreveram comentando que elas se sentiram representadas, porque eu já tive esse olhar de piedade, eu já tive dificuldade em receber esse lenço. Por outro lado, além de você usar o rosa e chamar atenção para o câncer de mama, as pessoas se inspiraram em fazer alguma coisa. Vários grupos no Brasil inteiro, várias pessoas começaram a me perguntar: qual é esse tecido ideal? Existe um molde para costurar o lenço? Você pode disponibilizar esse molde para gente? Congestionou o telefone da Unimed aqui de Ponta Grossa, então foi um projeto que teve uma repercussão muito feliz. Os próprios médicos, eles me contaram, me abordaram e falaram: nossa, o seu vídeo ficou incrível, eu chorei. Então eu tenho certeza que mesmo esses médicos, que muitas vezes o cotidiano acaba dessensibilizando, eles pararam um pouquinho em outubro e pararam para pensar e atenderam seus pacientes de maneira diferente. Isso é muito importante, essa parte do sensibilizar. Às vezes as pessoas na sua correria, no seu dia a dia, a gente realmente deixa de olhar, né? E quando vê, e você só vai parar para olhar quando acontece do teu lado. Isso é muito, muito importante. Essa iniciativa, Osmara, olha, é fantástica. Quisera Deus, muitos mais profissionais como você tivesse essa ideia realmente de ter início a esse projeto e divulgar. Abraçar isso, né? E que seja exemplo. Você está doando o teu tempo, você está doando a tua energia, você está doando o teu carinho. Então eu sempre falo que o artesanato para mim é das minhas mãos para o seu coração. Veja só, gente, é com amor. Além de tudo isso, de toda essa experiência, né? Ela está colocando aqui um pouquinho de remédio, né? Sim. É uma cura, eu estou colocando meu amor. Então eu acho que com isso já vai uma dose, uma super dosagem de remédio para a alma da pessoa, que eu acho que é o mais importante. Osmara, eu fiquei assim emocionada. Eu acho que esse teu trabalho, esse teu projeto, não só a nível de Brasil, nas universidades, nas faculdades de medicina, as pessoas que estão, os alunos que estão estudando para se tornarem médicos, devem assistir e entender essa parte, porque não é só o financeiro, não é só o profissional, existe o emocional, que todo profissional deve ter. Tomara que nós tenhamos mais Lucimaras nesse Brasil, nessas universidades, esses médicos que estão saindo, que eles saiam já com essa boa vontade, com esse coração que você teve, Osmara. Parabéns mais uma vez. Te agradeço de ter recebido a nossa equipe aqui e feito esse momento ímpar. Para mim foi assim, diferente. Eu que agradeço você a oportunidade da gente estar divulgando, da gente estar chamando a atenção para esse projeto, porque além de doarmos lenço, a gente realmente gostaria que mais pessoas se permitissem fazer o lenço e ter essa emoção de estar doando para as outras pacientes. As mulheres têm que se conscientizar de que esse exame é necessário, seja nas redes privadas, seja nas redes municipais, estaduais, né, como tem aí as públicas, enfim. A necessidade, corra atrás dos seus direitos. Existe N formas de você conseguir esse exame, né? Começa em casa, no teu banho, de uma forma muito simples. Sempre você está se apalpando, sempre você está verificando, e não esquecer disso, porque quanto mais cedo, né, mais fácil de você tratar. Mais uma vez, agradecida de você ter recebido. O Peixete com você.